Olá, aluninhos! Hoje nós vamos aprender sobre doenças causadas por eumintos, os famosos vermes. A primeira doença de que irei falar é a ascaridíase. Popularmente ela é conhecida como lombriga, e o agente etiológico que causa essa doença é Ascaris lumbricoides, daí o nome lombriga. A forma de contrair essa doença é por ingestão de água ou de alimentos contaminados por seus ovos. E quem contrai essa doença apresenta, na primeira fase, tosse seca, dificuldade respiratória e febre. Na segunda fase, o paciente vai apresentar dores abdominais, cólica, diarreia, náuseas, vômito e presença de vermes nas fezes. E, caso o paciente seja uma criança, ela pode ainda apresentar oclusão intestinal. O tratamento é feito a partir da medicação do paciente, com remédios como albendazol e escaridil. E a profilaxia, a forma de contrair a doença, é feita a partir da higiene pessoal e higiene em relação aos alimentos e saneamento básico, já que uma das principais formas de contrair a doença pela ingestão de alimentos e água contaminados. E aí está a foto da Ascaris lumbricoides. A segunda doença é a ancilostomíase, conhecida popularmente como amarenon. O agente etiológico é Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. E as vias de transmissão são penetração do parasita pela pele, principalmente pelo pé, ao andar descalço em lugares contaminados. O quadro clínico é vermelhidão e coceira em local onde a larva penetrou, tosse, respiração com ruído, dores de barriga, diarreia, perda de apetite, atraso no crescimento e desenvolvimento mental, no caso das crianças. E o tratamento desses pacientes é feito a partir de remédios antiparasitários. E a profilaxia é o saneamento básico e não andar descalço em lugares contaminados. Aqui temos a foto de um paciente com vermelhidão no local onde o verme penetrou e a foto do verme. A terceira doença é a tricuríase. O agente etiológico é o Trichuris trichuria ou Trichocephalus trichurius. As vias de transmissão são ingestão de água ou comida contaminada com fezes que contenham o verme. O quadro clínico, nesse caso, é assintomático. A maioria dos pacientes não apresentam sintomas. Apenas indivíduos infestados com centenas de parasitas apresentam sintomas, como diarreia crônica, enjoos, perda de peso e anemia. E um sinal físico é o braqueamento digital. O tratamento está pela ingestão de remédios, como o albendazol. E a profilaxia se dá pela adoção de medidas de saneamento básico, bem como de higiene pessoal e alimentar. E aqui temos a foto do braqueamento digital, que é alargamento na ponta dos dedos, apresentando uma unha mais larga e comprida. E a foto do parasita. A próxima doença é a esquistossomose, e o agente etiológico é Esquistossoma mannsoni. A forma de contração dessa doença é pelo contato direto do ser humano com a larva. E a transmissão, o ciclo dessa doença ocorre quando o indivíduo infectado elimina os ovos do verme por meio das fezes. Em contato com a água, os ovos eclodem e as larvas infectam caramujos, os hospedeiros intermediários. Após 4 semanas, as larvas deixam os caramujos na forma de cercárias e estão prontos para infectarem novos humanos, que serão os hospedeiros definitivos. Os pacientes que contraírem essa doença apresentarão febre, dores de cabeça, fraqueza, falta de apetite, dores musculares, diarreia, com sangue ou não, e além disso, o paciente pode apresentar aumento do fígado e do abdômen, o que dá à doença o apelido de barriga d'água. O tratamento consiste na medicação por remédios antiparasitários e, em casos mais graves, até mesmo a intervenção cirúrgica para a retirada dos parasitas. E não há vacina para a doença.
E a forma de prevenção é pela melhoria do saneamento básico e evitar andar descalço ou nadar em locais contaminados. Então aqui temos um pequeno esquema que mostra que um indivíduo contaminado com os germes em seu intestino, vemos aqui o macho em roxo e a fêmea em marrom, ele irá liberar ovos que, em contato com a água, irão liberar as vermes. Essas larvas irão infectar caramujos, que por sua vez irão liberar cercárias, e essas cercárias estarão prontas para infectar novos humanos. E aqui temos a foto de um paciente apresentando um dos principais sintomas da doença, que é dar o nome de barriga d'água para ela. A próxima doença é a teníase. O agente etiológico dessa doença é Taenia solium ou Taenia saginata. A contaminação ocorre quando o homem se alimenta de carne mal passada, seja de corno, de porco, no caso da Taenia solium, e de carne bovina, no caso da Taenia saginata. E que essa carne seja contaminada com cisticercos. O porco ou boi se tornam infectados quando se alimentam de fezes contaminadas. O quadro clínico é a Taenia se aloja no intestino e muitas vezes a doença é assintomática. Porém, o paciente pode apresentar mudanças de apetite, enjoos, diarreias e fadiga, nos casos mais graves das doenças. O tratamento consiste na medicação do paciente com remédios antiparasitários. E a prevenção está em não consumir carnes mal passadas e também a fiscalização correta de açougues e mercados, para que a carne tenha uma procedência correta. Então aqui temos um pequeno esquema de quando bois ou vacas se alimentam de comida contaminada por ovos ou proglótides, essas larvas penetram na parede intestinal e migram para a musculatura ou corrente sanguínea do animal. E na musculatura irá se desenvolver um cisticerco. O homem, por sua vez, irá se alimentar da carne desses animais e quando se alimentar de uma carne mal passada, esse cisticerco irá entrar no organismo do ser humano e irá se desenvolver. Então, os adultos se desenvolverão no intestino delgado do paciente. E dessa forma, esse paciente irá liberar continuamente ovos ou proglótides grávidas, que irão, por sua vez, poderão infectar alimentos do boi ou vacas e porcos, que darão continuidade ao ciclo da doença. A próxima doença é a cisticercose. O agente etiológico é a Taenia solium. Essa doença é muito parecida com a teníase, porém a cisticercose é causada pelo mesmo parasita. Entretanto, ao invés da larva se alojar no intestino do paciente, ela cairá na corrente sanguínea e pode se alojar no cérebro, coração, músculos e olhos. Os sintomas podem variar dependendo de onde a larva se alojar. No coração, por exemplo, os pacientes poderão apresentar palpitações, arritmia cardíaca e dificuldade respiratória. Nos olhos poderão causar conjuntivite frequente e até mesmo cegueira, caso o verme se aloje no nervo óptico. E já no cérebro, no caso mais grave da doença, o paciente poderá apresentar convulsões, dores de cabeça, confusão mental, coma e até mesmo vir a óbito. O tratamento consiste na medicação adequada por remédios como praziquantel, albendazol e corticoides. E a forma de prevenção da doença é a mesma da teníase, que consiste em não consumir carne de porco mal passada, já que essa cisticercose é causada apenas pela Taenia solium. Consumir apenas água filtrada e tratada, lavar as mãos antes de se alimentar, lavar muito bem alimentos e não adubar hortas com fezes humanas. É isso, até a próxima.